O meu primo, inocente, foi assassinado pela polícia. Isso aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2015. Já fazem 10 anos. E levou 9 anos para que eu conseguisse tocar nessa ferida aberta, nessa grande ferida que atravessou a minha família e a minha história, e transformar isso em arte. No dia 28, de 2015, o meu primo, saindo do trabalho, ele tinha ido para casa da namorada e depois da casa da namorada foi na casa de um amigo. Nesse caminho, em Guarulhos, ali perto da Vila Formosa, infelizmente a polícia chegou e ele foi assassinado a queima-roupa, com 3 tiros, 2 na parte torácica e 1 que pegou no braço. As testemunhas que estavam ali perto, a comunidade era uma comunidade pequena, uma comunidade que todo mundo se conhecia, testemunham que, de fato, ele não reagiu contra a polícia, nem teve troca de tiros, nem nada do tipo. O que eles alegaram e que saíram nas reportagens na época é que havia acontecido um assalto ali na região de Guarulhos, que a polícia estava procurando por esses assaltantes. Eles perderam de vista o carro com os 3 assaltantes que tinham roubado essa pizzaria e depois acabaram chegando na comunidade onde meu primo estava. Tinha acabado de fazer 18 anos de idade. Uma pessoa que não era envolvido com tráfico, que não era envolvido com nada ilícito, um trabalhador que tinha se formado recentemente num curso como cabeleireiro. Foi um grande choque a princípio, porque lidar com aquela sensação de que a pessoa que você conviveu, que você foi criado, que você teve uma ligação, praticamente como se fosse seu irmão, por conta da localização, por conta da geografia onde essa pessoa mora, ele não teve a oportunidade de se defender, simplesmente porque ele estava numa região de periferia. E a gente sabe como que são 2 pesos e 2 medidas, né? O jovem ali da Vila Olímpia, das regiões nobres de São Paulo, eles são tratados de uma forma. E os jovens da região periférica, as pessoas negras, nas periferias são tratados de uma outra forma completamente diferente. Isso os próprios dados e as pesquisas, os levantamentos que estão aí disponíveis na internet mostram pra gente de uma forma clara. Foi comprovado que o meu primo estava trabalhando o dia inteiro. Foi comprovado que às 11 horas da noite, o mesmo horário que havia acontecido o assalto nessa outra pizzaria, ele estava na casa da namorada com os familiares dela. Tudo isso foi comprovado. Inclusive, um dos assaltantes foi preso. E depois que esse assaltante foi preso, ele, no testemunho dele, ele falou que não conhecia o meu primo e o outro menino que foi morto junto com o meu primo. A polícia alegou que houve troca de tiro e foi tudo muito sórdido, foi tudo muito doloroso, porque assim que a polícia entrou e começou a atirar na comunidade, a gente recebeu uma ligação. Minha mãe recebeu uma ligação das pessoas que moravam ali, como eu falei, uma comunidade, todo mundo se conhecia, e eles ligaram falando: Marta, eu acho que a polícia entrou aqui atirando e estão achando que é um dos seus sobrinhos. A gente rapidamente foi para lá, para essa comunidade, e quando chegou lá, a polícia com as viaturas tinha fechado todas as entradas que dava para o local onde tinha acontecido o tiroteio. E a gente tentou chegar perto, a comunidade tentou se comover, porque todo mundo já meio que sabia que era o meu primo e todo mundo conhecia o histórico, sabia que ele não era envolvido com nada do tipo, mas a polícia não deixou a gente entrar, a polícia não deixou a gente chegar perto, não deixou se aproximar. E eles começaram a atacar todo mundo com bomba de gás e de efeito moral. E todo mundo entrou para dentro das casas. Quando a gente saiu, a ambulância já tinha levado o corpo do meu primo e que já estava morto. Então ele deveria ter ficado no local para que acontecesse a perícia de uma maneira justa para identificar o que havia acontecido. Foi o pior dia da minha vida. Aqueles dias que se seguiram foi muito doloroso, e para minha tia, ela nunca mais foi a mesma pessoa, não tem como ser. O seu filho, que foi gerado por você, que foi criado por você, que era uma pessoa de bem, que era uma pessoa trabalhadora, que tinha sonhos, que tinha uma vida inteira pela frente, que tinha uma namorada, e do nada, tudo isso acaba de uma hora para outra.
Falar disso não é fácil, tocar nesse assunto não é fácil. O sargento que assassinou meu primo está solto e é muito cruel imaginar que ele não teve a oportunidade de se defender, que ele não teve a oportunidade de ser tratado com a dignidade que ele merecia. E nasceu esse desejo de, através da minha arte, através da minha dança, através do jazz dance, trazer isso para o palco, para resignificar, para trazer isso como um levante, para trazer isso como um momento de justiça a ser feita pelo que aconteceu com ele e que acontece com tantos outros jovens nas periferias do Brasil, e com tantos outros jovens negros e periféricos e que não têm as mesmas oportunidades que pessoas brancas, que não têm as mesmas oportunidades que pessoas nascidas em regiões nobres de São Paulo têm. Então fazer esse trabalho de jazz e ter tido a oportunidade de trazer isso para o palco, de levar isso para outros lugares, tem sido muito importante para mim, muito importante, muito resignificar esse momento e não deixar que a história dele seja esquecida, não deixar que o que aconteceu com ele seja apagado. E para que outras pessoas vejam isso e para que a gente juntos possamos, aos poucos, através da arte, através do nosso dia a dia, de cada passo, transformar essa realidade que é tão cruel. E para que não seja apagado tudo que a gente viveu e o que a minha tia vive e enfrenta até hoje. Que é uma dor que nunca, não tem nada que vá trazer ele de volta, não tem nada que dê para tapar esse buraco, essa dor, esse atravessamento que atravessou a minha família, mas mostrar que a gente continua aqui, que a gente continua resistindo. E